Olá, o tema deste vídeo é escrita, tema de interesse dos professores de língua portuguesa, mas da sociedade em geral. Então, se você quer saber um pouco mais sobre o conceito, a finalidade e a história da escrita, continue assistindo esse vídeo, porque eu vou explicar esse assunto para todos vocês. Pessoal, a escrita é uma tecnologia humana. Nós podemos conceituá-la como uma capacidade que todo indivíduo, pode vir a ter de exprimir por meio de sinais os seus pensamentos sobre um suporte. No processo contrário ao da leitura, em que internalizamos linguagem, na escrita nós externalizamos, ou seja, nós projetamos sobre suportes determinados saberes que acumulamos em interlocução com outros indivíduos. A finalidade da escrita é uma finalidade comunicativa, como de certa maneira é a própria finalidade da linguagem em si. Por meio da escrita eu me comunico com outros e eu também ajo socialmente, uma vez que linguagem, na convicção, e na visão que a BNCC agora adota, linguagem é atuar, linguagem é agir. A escrita tem uma história já bastante antiga. Não podemos indicar, ou seja, apontar exatamente o ano do seu surgimento, mas podemos afirmar com toda certeza que por volta de 5.000 anos antes de Cristo, os sumérios já utilizavam a escrita. Prova disso são suportes de barro que eram utilizados para que esses povos registrassem os seus saberes por meio dos pictogramas, que eram os símbolos, signos da escrita suméria. Nesse mesmo período, na verdade de modo um pouco mais recente, alguns outros povos na Europa, na Ásia e também na América apresentaram essa habilidade, como por exemplo os chineses, por volta de 3.500 anos antes de Cristo, utilizando os ideogramas, e ainda a civilização maia, que por volta de 2.500 antes de Cristo também adotava uma escrita chamada hieróglifos. Pesquisadores, principalmente linguistas, se detiveram sobre essas escritas e também sobre a história do surgimento de cada uma delas, tentando pesquisar o fundamento que levou os homens em sociedade a criarem tal habilidade. Uma coisa em comum foi perceptível a todas elas. Tanto os maias como os sumérios e também como os chineses, eles explicaram o surgimento da escrita por meio de mitos religiosos. Segundo essas civilizações, as pessoas que dominavam a escrita no seio de cada uma dessas sociedades receberam essa habilidade dos deuses como presente, Dessa forma, já existe uma característica da escrita que até hoje persiste e que é muito perigosa, A escrita, ela exclui, uma vez que determinadas pessoas, por possuírem tal habilidade, acabam por se considerar superiores de determinados pontos de vista. Se no passado elas se consideravam superiores por questões religiosas, e assim diziam as outras, serem elas escolhidas para esse saber, como guardiães de um grande saber que foi ofertado pelos deuses, na atualidade ainda existe o mito de que a pessoa que domina a escrita tem mais capacidades cognitivas do que aquela que não domina, E a escrita, a priori, ela era uma habilidade apenas das classes dominantes. E, por muitos e muitos séculos, foi utilizada, então, como uma forma de excluir a grande maioria das pessoas que não possuíam o domínio das técnicas, das habilidades dessa tecnologia. Os pesquisadores, enfim, estudando melhor, na verdade, de modo sócio-histórico, a razão do surgimento da escrita, uma vez que essa história de que foram os deuses,
é uma conversa ali para enganar a grande maioria, descobriram que, na verdade, a escrita surgiu em sociedades que se urbanizavam. Enfim, há muitos e muitos séculos, os homens começaram a se juntar em pequenos grupos, né? E começaram a praticar o comércio. Primeiro a agricultura, depois a troca, enfim, o escambo, que já era um tipo de comércio. E a escrita nasce como uma forma de organizar as atividades comerciais. Esse era o objetivo. Na verdade, foi um impulso relacionado ao aspecto econômico que motivou o surgimento da escrita, né? Então, a gente tem primeiro ali os sumérios, com 5.500 símbolos, né, que formavam sua escrita, os chineses com 3.500 símbolos, os maias com cerca de 2.500 símbolos, que juntos formavam ali o conjunto de alfabetos, né, das suas culturas. E ao longo dos séculos, o que ocorreu? Né? Os alfabetos, ou seja, os conjuntos de símbolos que formavam os alfabetos de cada cultura, foram se modernizando. Os egípcios, por exemplo, eles já utilizavam um alfabeto com 500 símbolos, né? Também um alfabeto chamado hieróglifo, né? Mas, na verdade, foram os fenícios, uma civilização marítima e comercial, que viveu ainda na Idade Antiga, né? Os responsáveis por fazerem uma verdadeira revolução no campo da escrita. Por quê? Porque eles criaram um alfabeto fonético baseado no som, ao passo que os alfabetos anteriores eram todos baseados em símbolos e imagens. O alfabeto fenício, ele tinha apenas 22 letras, que eram mais ou menos, né, as consoantes que nós usamos hoje. Ou digamos assim, letras que dariam origem, né, às consoantes que hoje utilizamos. Os gregos se utilizaram do alfabeto dos fenícios, apenas inserindo mais 5 letras, que eram as vogais. E por ter um alfabeto tão prático, né, com tão poucas letras, ficou muito mais fácil escrever, muito mais fácil aprender a escrever e registrar o que se aprendia. E a civilização grega, ela floresceu, né, devido à rapidez com que esse alfabeto propicia o registro da escrita. Inclusive, o Sócrates, ele faz algumas considerações ali sobre problemas que a escrita irá, né, gerar, que eu até comento aqui em outro vídeo sobre a oralidade, mas a verdade é que, por mais que Sócrates tenha falado, esse saber ele não teve limites, né? Ele continuou, enfim, a se agregar às histórias das sociedades e a modificar também essa história. Os romanos dominam os gregos ainda na Idade Antiga, né, porque eram povos mais militares, e os romanos tinham o hábito de absorver tudo que fosse bom dos povos conquistados, então eles absorvem o alfabeto grego, mas eles modificam esse alfabeto um pouco, né, para dar a ele o nome de alfabeto latino. O alfabeto latino que os romanos criaram a partir do alfabeto grego é o alfabeto que nós usamos hoje, né? As letras que nós utilizamos hoje, elas são parte do alfabeto latino, que é o alfabeto mais utilizado no mundo todo, né? Todo o Ocidente utiliza esse alfabeto. E até alguns países da Ásia que não utilizam, eles têm vontade, né? Os chineses, por exemplo, ainda utilizam o ideograma e passam por questões, né, a utilizá-lo, porque é uma escrita muito complexa, muito difícil, ao passo que o alfabeto latino é muito maleável e fácil de ser dominado, né? Daí o resultado da Europa ter, de certa forma, evoluído de maneira tão rápida também, por ter conseguido criar um alfabeto mais, como eu posso dizer, adaptável à realidade de uma sociedade comercial, né? A escrita ela tem alguns impactos ali na Idade Média, né? A Idade Média é um momento de crise na Europa, que foi iniciado ali por todo um processo aí de invasão dos bárbaros no Império Romano, enfim, a peste negra. Houve várias situações ali que impactam de forma muito grande no domínio da escrita. Na verdade, na Idade Antiga não eram todos os homens que dominavam a escrita também, ela era restrita a determinados grupos, mas já havia avanços, bibliotecas, livros sendo escritos, culturas, enfim, escritas ali muito já positivas, né? A Idade Média cria um impacto nisso tudo, mas com o final da Idade Média, na verdade, a partir do século XII já, né? Carlos Magno ele começa a incentivar o estudo da escrita, pelo menos pelos homens mais ricos de uma sociedade. Surge a imprensa no final da Idade Média.
Os chineses inventam o papel, então o suporte, né, ele começa a se modificar e é um suporte mais prático. A imprensa trazida da China, a imprensa criada. O Martim Lutero, ele motiva que as pessoas comuns tenham uma Bíblia, então a Bíblia começa a chegar nas casas das pessoas comuns. Enfim, há uma série de situações ali que vão fazendo a escrita renascer na Europa. A Igreja Católica, né, que se considerava uma guardiã da escrita, né, tanto que muitos livros romanos não foram destruídos pelos bárbaros porque os padres católicos guardaram esses livros, né? Ela também considerava que ela seria guardiã da escrita, né? Os padres aprenderiam a ler, aprenderiam a escrever, guardariam livros, criariam manuscritos, mas que na verdade eles também não poderiam ensinar isso a ninguém, né? Seria um saber apenas guardado a eles, né? Por ser, segundo eles, um saber perigoso. Mas a sociedade já não tem mais retorno, porque as questões comerciais começam a sugerir ali a necessidade do domínio da escrita e a Igreja Católica começa a perder terreno, né? Ela até tenta censurar o conhecimento da escrita, impedir o aprendizado da leitura, né? Censurando muitas obras, mas isso acaba motivando ainda mais que as pessoas comecem a aprender a ler e escrever. E com a Revolução Francesa no século XVIII, a escrita passa a ser democratizada, ou seja, praticamente todos os cidadãos europeus, né, a partir do século XVIII até o século XIX, já dominavam a leitura e a escrita, né? É um momento ali de democratização da escrita e da leitura, como nunca ocorrera anteriormente, né? Muito impulsionado pelas revoluções de ordem burguesa, né? Que buscavam, dentre outras coisas, igualar direitos socialmente. No Brasil, esse direito ele demorou um pouco mais. A história do Brasil é uma história que acontece, né, à margem da história europeia, então o Brasil ele vai mudando os seus processos, mas ele vai de maneira mais lenta. Então, até a década de 30, havia uma massa de analfabetos, de pessoas que não dominavam a escrita no Brasil, muito grande. Aí nós temos a Escola Nova, né, na década de 30, que tenta ali democratizar a escrita e a leitura. E desde então, em meio a alguns percalços, né, na verdade, em meio a muitos percalços, né, a ida das crianças à escola acaba se tornando algo obrigatório e cada vez mais a gente tem menos crianças que não dominam a escrita e a leitura. O problema do Brasil hoje são dois, na verdade, né? Há uma massa muito grande de adultos analfabetos, cerca de 15 milhões, mas pessoas geralmente que estão numa faixa etária acima dos 50 anos. E um outro problema que impacta muito é a qualidade do domínio da escrita, né? Que tem uma relação também com a qualidade do domínio da educação. Nós temos cerca de 10 mil línguas hoje conhecidas no mundo, mas nem todas elas possuem escrita, né? A escrita também está atrelada ao nível cultural de uma sociedade. E nós temos 300 alfabetos ainda em uso, sendo que o alfabeto latino, que é utilizado por nós, é o mais utilizado, na verdade, no mundo todo. E ele é um alfabeto prático por ser um alfabeto fonético. Na sociedade atual, ler e escrever é um requisito para a inclusão, né? Uma pessoa que não lê e não escreve, ela está à margem dessa sociedade. Digo isso, né, relacionado à sociedade brasileira, mas praticamente a escrita é uma necessidade mundial. E ela tem migrado do papel, que é o seu suporte principal, para o espaço online, né? Agora, isso também não tem impactado de forma muito profunda a escrita, não, né? Porque muda o suporte, mas os signos e a forma de registro é a mesma, né? Uma prova que a sociedade, por mais que ela tenha evoluído em questões tecnológicas, ela não encontrou ainda uma tecnologia que substitua a escrita. Então, a história do homem em sociedade é também a história da escrita, né? Não podemos separar uma coisa da outra. Pessoal, no próximo vídeo eu vou falar um pouco mais sobre como a BNCC trabalha essa tecnologia. Obrigada pela atenção.